Boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindos novamente. Daremos início agora, então, à apresentação dos relatórios dos 8 grupos de trabalho que ocorreram ontem, no primeiro dia da reunião da Rede Cielo. No website dessa semana, Cielo 20 anos, há uma página dedicada para cada um dos grupos de trabalho, onde é possível acompanhar as discussões realizadas previamente a essa reunião, assim como os documentos técnicos elaborados pelos participantes de cada grupo. Para coordenar este painel, convidamos o professor doutor Carlos Alberto Agudelo Calderon, que é professor associado da Universidade Nacional de Colômbia e do Comitê Consultivo da coleção Cielo Colômbia. Por favor, professor. Buenas tardes a todos. Vamos a desarrollar esta sesión para escuchar los informes de cada uno de los grupos de trabajo realizados en el día de ayer. Y luego tendremos la oportunidad de discutir y opinar sobre los mismos. Vamos a iniciar con el informe del Grupo de Trabajo 1, el ayer, hoy y mañana de la Red Cielo. Y invitamos al profesor doctor Rodrigo Firmino, profesor titular en Gestión Urbana y Arquitectura y Urbanismo de la Pontificia Universidad Católica de Paraná y editor jefe del periódico Urbe, revista brasilera de gestão urbana. Profesor. Obrigado, professor Carlos, Alex. Só um segundinho para que eu possa... Boa tarde a todos e todas. É um prazer muito grande participar deste momento importante do Cielo, da rede, e também receber esse convite para essa responsabilidade muito grande de fazer a relatoria de um grupo que foi particularmente muito interessante, onde foram discutidos... onde foi discutida a trajetória do Cielo, né? Ontem, ou da Rede Cielo, ontem, hoje e amanhã. Então, vou explicar rapidamente como a sessão se organizou e depois vou fazer um resumo dos pontos mais importantes e algumas propostas que foram geradas ao final das discussões. A discussão, o grupo foi muito interessante, porque estavam ali reunidas todas as coleções da rede, todos os coordenadores de coleções, e uma oportunidade muito interessante de todos nos conhecermos, todas as coleções se conhecerem. Pelo que eu tenho informações, a última vez que isso foi feito foi há 5 anos, quando o Cielo completou 15 anos. Então, uma oportunidade muito importante e interessante para que as coleções pudessem se conhecer e saber o que aconteceu de lá para cá, né? Eu coloco que foi uma discussão, foi um grupo de trabalho de DR, em português a discussão de relacionamento, in English it will be DTR, Discuss the Relationship, eu não sei como se fala isso em espanhol, mas onde se pôde falar muito abertamente, de forma transparente, logo na abertura do grupo, o Abel já deixou claro que ali era o momento para se colocar questões de crítica, de evolução e de avaliação da rede, né? E assim foi feito. Então, houve uma fala inicial do Abel, né, com um panorama geral da rede. Depois, nós tivemos uma apresentação muito interessante. Eu estou passando aqui bem rapidamente, que é porque esse material depois vai ficar à disposição de todos, né? Então, é um relato detalhado de todas as apresentações. Não vou me ater aos detalhes agora, mas e depois eu passo o resumo, né? Depois a gente teve uma apresentação muito interessante do professor Antônio Sanchez Pereira, com uma análise fofa da rede. Então, cada coleção fez a sua própria análise, isso foi unificado
pelo professor Antônio e apresentado a todos, né? Ou seja, as fraquezas, as potencialidades e os pontos de atenção que cada coleção conseguiu levantar e depois, de forma geral, de forma unificada, a rede como um todo. Tivemos uns momentos de questões e discussões, e aí a gente passou por uma longa série de apresentações de todas as coleções. E, diferentemente dos outros grupos, obviamente, como são muitas coleções, essas apresentações se estenderam por toda a manhã e depois parte da tarde. Então, o nosso tempo de discussão foi menor do que os outros grupos de trabalho. Mas houve um bom tempo para a gente refletir sobre tudo isso, tá certo? Então, está tudo relatado aqui, depois vocês vão poder acompanhar com detalhes o que foi cada apresentação. Mas eu queria me ater a dois resumos que foi possível fazer aqui de todos os pontos observados em cada uma das apresentações. O primeiro grupo de pontos, vou chamar de pontos de destaque e atenção, né? São características, qualidades e algumas críticas que foram levantadas no conjunto das apresentações. E depois, quando nós nos reunimos para as discussões, tivemos a oportunidade de refletir sobre esses pontos e elaborar aqui uma lista tentativa, né, muito inicial, de algumas sugestões para que isso possa depois ser trabalhado para melhoria de alguns pontos da rede. Então, o que são os pontos de destaque e atenção? Obviamente, ficou muito claro e caracterizado que é uma diversidade interessantíssima de contextos e histórias, com faixas etárias diferentes, né? Faixa etária é a idade de cada coleção na rede, e o tempo de certificação no Cielo. Existe uma variedade interessante, coleções bem antigas, começaram quase simultaneamente com a coleção Brasil, e coleções bem recentes, como a do Equador, por exemplo, que mandou um vídeo e ainda está até em fase de piloto, não é isso? Então, uma mistura muito interessante ali de contextos nacionais. A gente teve a oportunidade de entender como é que funcionam eu vou falar um pouquinho sobre isso também, a relação do Cielo com as políticas nacionais de ciência e tecnologia em cada contexto, em cada país. Então, a reunião, nesse sentido, desse ponto de vista, foi de uma riqueza enorme, muito grande. Ficou claro logo no início, a partir da segunda apresentação das análises, né, de cada coleção, e depois ao longo de cada uma simetria muito grande entre a coleção Brasil e as demais coleções, né? O Abel também já falou de manhã sobre essas assimetrias de contexto, como eu disse, de políticas nacionais, de incentivo, de fomento. Então, uma diferença muito grande e, obviamente, a coleção Brasil se coloca como uma das... não me lembro, até alguém fez essa metáfora, essa analogia de uma locomotiva, onde o professor Antônio fez essa analogia de colocar a rede como uma locomotiva em que liderada pela coleção Brasil e seguida pelos vagões de todas as outras coleções, né? Então, isso representa um pouco essa simetria, no sentido de que as grandes decisões e discussões acontecem ainda na coleção Brasil, de forma mais assim destacada do restante das coleções. Por isso que eu disse que ia ser uma DR. Muitos problemas foram relatados e, em geral, eles se agrupam em questões que têm a ver com a capacidade técnica de cada equipe, operacional, de capacitação de pessoal e de incentivo nacional, bem como também a falta de sintonia com sistemas de ciência e tecnologia dos países, né? Então, normalmente, quando isso acontece, essa falta de sintonia, porque os sistemas nacionais, pelo menos foi apresentado, se apresentam com uma estrutura mais frágil, né? ou desorganizada. Então, muitas falas no sentido de colocar problemas mesmo de capacidade de gerir, de manter a coleção e de conseguir continuar fazendo as avaliações, e sem incentivo financeiro, e muitas vezes também sem essa relação de sintonia com o que está acontecendo no âmbito das políticas públicas.
Guardadas devidas proporções, as coleções de Cuba, Chile, Costa Rica, Portugal e África do Sul, além do Brasil, pareceram se destacar na maneira, que seria o oposto do ponto anterior, como se relacionam com os sistemas científicos de seus países, né? O que alimenta, e isso foi visto de maneira muito positiva, um círculo virtuoso de visibilidade, impacto e credibilidade das coleções. Ou seja, quando isso acontece, parece que há um benefício em via dupla, não é? Tanto das coleções Cielo, quanto dos sistemas nacionais de incentivo à ciência e tecnologia. Então, quando essa sintonia acontece, ambos os lados se beneficiam, e esses países, salvo engano de eu ter esquecido algum aqui, parece que são os que se destacam nesse sentido. Um fato interessante foi que, dentre as apresentações, a coleção do Chile foi a única a mostrar uma preocupação na gestão, tanto na gestão da coleção, quanto na participação de autores e de editores de periódico com relação à igualdade de gênero, né? Um tema, obviamente, muito importante. Foi a única coleção que demonstrou essa preocupação na sua apresentação. De forma geral, então a rede como um todo, isso sai um pouco mais de maneira enfática da primeira apresentação do Abel. A gente percebe que há um histórico muito sólido, ou seja, a rede em 20 anos ganhou um corpo muito robusto, de estrutura, de organização, e apresenta um crescimento e uma evolução. Todas as apresentações que a gente acompanha nas reuniões do Cielo, a gente consegue perceber isso pelos dados que são demonstrados, pelos dados que são apresentados principalmente pelo próprio Abel, onde fica muito claro isso, que a rede está consolidada em termos de força e robustez. Apresenta um esforço coletivo em rede, com valorização dos países, coloquei aqui ibero-americanos e africanos, isso gerou uma discussãozinha ali no grupo, né, mas há uma ideia de fortalecer os países que fazem parte hoje da coleção. Propõe, e isso também ficou claro hoje pela manhã, forte valorização da ciência aberta, né, a partir do princípio adotado pela própria rede Cielo, de que o conhecimento é um bem público, né? Então, pensar como demonstrar esse valor público da rede e seus esforços no caminho da ciência aberta passa a ser um desafio, como todos vimos hoje pela manhã, o que nós vamos ter que enfrentar, né, nos próximos 3 a 5 anos. Uma coisa muito importante, o Cielo deve ser valorizado porque tem controle público, não é? Em oposição aos grandes modelos comerciais que a gente sabe, de indexadores de coleções ao redor do mundo. Então, esse fato destaca o Cielo, em termos globais, como uma rede muito importante que deve ser valorizada, dentre outras coisas, por esse aspecto de controle público. Se apresenta como uma infraestrutura de pesquisa, pelo controle... o controle de qualidade, comunicação científica. O principal divisor, e o Abel fez questão de chamar atenção para isso, nesse sentido, se apresenta nas revistas que têm, e as que não têm boas práticas, ou seja, as boas práticas editoriais passam a ser, então, um divisor o que interessa a ser valorizado no Cielo e o que não interessa, o que não consegue entrar. Enfrenta desafios operacionais tecnológicos claros e fundamentais para a manutenção e ampliação da rede, né? Isso também foi discutido em várias apresentações, né? Como é que a gente consegue continuar mantendo as coleções e ampliar o número de periódicos atendidos ou indexados. Há uma outra grande assimetria, talvez de qualidade, entre revistas e países que pertencem à rede Cielo e as que não estão, pois há diferenças em desempenho que tendem a aumentar. Isso é uma preocupação também que se colocou ali. As revistas que não conseguem entrar nas coleções passam a se distanciar muito das revistas que já vão ganhando qualidade e se consolidam nas coleções. Bom, isso foi um levantamento dos pontos mais importantes, que chamaram mais atenção em termos de cuidados, né, e alguns desafios. Nesse sentido, foram elaborados alguns pontos aqui de reflexão também sobre isso e quase propositivos, vamos dizer assim. Primeiro, uma necessidade de buscar apoio político nos países e, consequentemente, apoio econômico.
né? Toda a cadeia de produção e comunicação científica necessita de um sistema sólido de apoio, né? Isso vem daquele fato da constatação das coleções que não estão em sintonia com seus sistemas de apoio à ciência e tecnologia nos países. Então, há essa necessidade de criar essa sintonia, essa sincronia. Uma proposta, como consequência disso, né, houve uma proposta de se criar, ao final dessa reunião, claro, com um tempo de elaboração que vai se estender aí, talvez por alguns meses, de um documento, uma carta do evento para sensibilização das autoridades nacionais e também supranacionais para a diminuição dessas assimetrias na própria rede, né? Também uma outra proposta de documento de valorização da publicação na rede Cielo, de pesquisas financiadas com recursos públicos. Então, algumas propostas aqui de documento, não sei se isso pode ser pensado depois, como é que isso pode ser viabilizado. Os indicadores bibliométricos são importantes, mas não devem ser os únicos ou principais com os quais se avaliam a qualidade da ciência, ou seja, a qualidade da ciência não deve se limitar às métricas de fator de impacto, principalmente isso foi citado. Devemos apoiar o fortalecimento e profissionalização da gestão editorial, talvez com oficinas e grupos de capacitação. Isso ainda é uma lacuna muito grande, né? Os editores precisam se profissionalizar. O Cielo, há muito tempo, em várias reuniões, já vem alertando para isso. Incrementar a cooperação efetiva entre as coleções dos diversos países, ou seja, a busca por fomento pode ser fortalecida por esse tipo de cooperação supranacional, ou seja, se as coleções conseguirem, de alguma maneira, se juntar para solicitar fundos, ou, enfim, participar de chamadas para fomento, esse tipo de cooperação pode fortalecer linhas de financiamento para o conjunto da coleção. A valorização do Cielo Citation Index, por sua crescente credibilidade global, isso também foi colocado como algo que deve ser enaltecido, talvez também nos próprios documentos. A sugestão de criação de um padrão de reconhecimento de boas práticas e desempenho internamente à rede, uma espécie de Golden Seal, isso foi sugestão da coleção da África do Sul, para reconhecer, mais ou menos no que a DOAGE faz hoje, para reconhecer as revistas que atendem melhor às práticas estabelecidas pelo Cielo. Então, todos esses são pontos a serem debatidos e serem discutidos. Tá? Isso aqui é quase que um brainstorm de tudo que foi feito. E, finalmente, fica a pergunta, né? A gente tem esse diagnóstico, a primeira parte, o primeiro grupo de pontos, um diagnóstico forte de tudo que foi colocado. A segunda parte de pontos, algumas coisas que chamam a atenção que devem ser feitas, mas fica a pergunta, como é que a gente faz isso? Né? Quais estratégias serão pensadas para responder aos problemas e questões diagnosticadas ao longo do GT? Não é? Talvez, e assim a gente encerrou o grupo, seja necessário criar um ou vários grupos de estudo dedicados a pensar essas questões, pós-evento, obviamente, para propor ações efetivas, obviamente, em sintonia com as políticas da própria rede. Então, foi mais ou menos isso. Como eu disse, os detalhes vão estar à disposição de todos. E é isso, acho que depois a gente debate isso, né? Muito obrigado. Muchas gracias, profesor Firmino.